Clube do Remo está perto de anunciar o zagueiro camaronês. Enquanto isso, a situação do Sávio segue indefinida e o Osório está pistola. A rodada terminou favorável para o Clube do Remo, fora da zona. Vamos falar dos últimos assuntos do Leão aqui no RemoCast? Chega mais! E antes da gente falar dessas últimas notícias sobre o Clube do Remo, a gente deixa sempre 3 pedidos. Se inscreve no canal do RemoCast, curte nossos conteúdos. E se você tem algum parceiro, algum amigo remista que ainda não conhece o projeto RemoCast, manda esse link para ele fazer parte da maior e melhor mesa de debate sobre o Clube do Remo da internet. Salve, salve, meu amigo Betinho. É verdade que as barcas começaram, parceiro? As barcas já começaram a partir do Baenão. E o primeiro vai ser o atacante Marrone, que está em negociações para ir disputar a Série B, lá com o Atlético Goianiense. A informação é do Lucas Rossafa e diz que o Dragão tem acordo avançado já para ter o centroavante na disputa da Série B. Está discutindo ali amigavelmente o acordo com o Leão, Igor. Tem gente indo embora, o elenco está inchado. Enquanto isso, teve demissão ao vivo. A gente até comentou no último conteúdo, né, que na entrevista do técnico Osório após a partida, aquele Osório pistola, um Osório novo que a gente conheceu nessa entrevista coletiva, falou que não vai mais trabalhar com o Sávio por ser um jogador extremamente indisciplinado e que não está focado, comprometido da mesma forma que está o resto do elenco para disputar a primeira divisão. Por outro lado, o jogador segue treinando, segue indo para o Bainão, inclusive postou stories lá nas dependências do Bainão com seu material de treino e também compartilhou, na verdade, a sua equipe de advogados, né, compartilhou uma nota oficial se manifestando pela maneira como ele foi citado na entrevista coletiva. Ele nem cita o nome do técnico Osório. Então, a situação aí está complicada, né? Fala que respeita todas as decisões, fala muito do seu protagonismo nas temporadas com o Clube do Remo, então se coloca numa posição de importância, reconhece o seu erro no calor do momento, não cita o que aconteceu, né, toda a situação. Enfim, uma nota, eu particularmente achei protocolar, porque estava ficando muito feio para o lado dele, meu irmão. O que tu acha? Olha, Beto, eu acho que aí só existe um caminho possível, né? Eu acho que essa queda de braço entre o Osório e o Sávio já perdeu, né? O Osório é o treinador, é o chefe, está acima do Sávio. O Sávio cometeu, na minha opinião, um erro muito grave em relação a expor uma situação interna do clube, fez uma suposição que logo, logo poderia cair e tudo mais, então acho que pesou bastante. Lembrando que o atleta tem históricos de problemas disciplinares, né? Não vou entrar aqui, né? Mas fala-se desde a época da Série C, teve o episódio na Série B, teve agora essa questão. E o que agrava ainda mais é justamente essa questão, né? Por exemplo, todo mundo sabe que teve um problema, eu sei o que aconteceu, e ninguém do Remo lá foi apontar o dedo para o Sávio. Então, essa situação, o Sávio deveria ter ficado calado, não ter rebatido, ter continuado trabalhando. Não foi o que aconteceu, tensionou a corda e agora, aparentemente, a relação está rompida, né? Não vai mais jogar pelo Clube do Remo. Então, esse negócio de mandar nota aí, eu acho que não vai adiantar de nada. Eu acho que a situação tem que ser resolvida o quanto antes. Ou ele chega, pede desculpa para o treinador, pede desculpas publicamente, inclusive para a instituição, para tentar resolver, diz que está à disposição, quer participar do projeto. Se o Osório não voltar atrás, o Remo vai ter que resolver, porque não vai poder ficar bancando um atleta aqui que não vai ser utilizado, né? Então, eu acho que o caminho do Sávio é esse.
tentar uma reconciliação com o Osório. Se não for possível, o Remo vai ter que negociar o atleta, que é um bom jogador, né? Já provou o seu valor, foi importante em algumas conquistas. O Osório, inclusive, falou que ele é bom de bola, logo, logo acha um novo clube, né? Não sei se tu viu essa parte. Mas é isso, Beto. Infelizmente, eu acho que o Sávio tem logo que falar com o treinador para ver se é possível estabelecer essa relação profissional. Do contrário, tem outro jeito, vai ter que ser negociado, cara. E tu, o que tu achas? Deixa aí nos comentários, a gente quer muito saber a tua opinião sobre essas saídas que estão acontecendo no Clube do Remo, a situação do Sávio, o problema ali de comportamento e indisciplina. Deixa aí nos comentários. Não sabe o que comentar? Coloca Bora Leão, que a gente vai saber que chegaste até aqui no vídeo. Deixa o like e o hype também. Te inscreve no canal se ainda não é inscrito, se ainda não é inscrita. Uma outra situação de jogador também, Igor, essa que parecia que estava tudo certo, é a questão do Diego Hernandes, né? O Diego Hernandes que estava ali com tudo encaminhado em janeiro, encaminhado na época lá com o Braz, depois que o Braz saiu, está de certa forma nebuloso. O presidente Tonhão deu uma entrevista após a partida contra o Internacional, falando que existe a vontade tanto do atleta quanto do clube, inclusive para compra dos direitos do atleta, mas agora o empecilho está lá com os agentes, os empresários do Diego Hernandes. Vamos ver como é que isso daí vai se desenrolar. O certo é que o Clube do Remo também está tentando se reforçar e vai anunciar o zagueiro camaronês Chamba, do Plexe Chamba, tem 27 anos, já está tudo certo, o acordo entre o jogador e o clube. Ele nasceu nos Camarões, tá? Na capital do país africano, tem passagens pelos clubes Strasbourg, da França, e Strømsgodset, eu acho que é assim que fala, da Noruega. Esse aqui é mais difícil, cara. Sondereik. Tô aqui gastando o meu dinamarquês. A equipe lá da Dinamarca teve um destaque jogando pelo Casa Pia, lá em Portugal, inclusive foi companheiro de clube do Pablo Roberto, depois que o Pablo Roberto saiu aqui do Clube do Remo. Ele jogou tanto na base quanto na equipe principal da seleção de Camarões. Foi um pedido do Osório, Igor. Talvez esse seja o tipo de zagueiro que ele espera, né? Um zagueiro que ataca. A gente até tem aqui no canal, se ainda não viste, aproveita para assistir um vídeo com os melhores momentos do Chamba. É um jogador que vai muito para o ataque, cara. É verdade, né? Isso aí, esse tipo de contratação, eu já assisti alguns lances do atleta. É claro que isso não é o suficiente para definir se ele é bom ou mal, mas é um jogador que já pegou a seleção lá de Camarões. Mas a verdade é que aparentemente a diretoria está fechada com o Osório nesse aspecto, né? Porque contrata um jogador especificamente da função que o treinador gosta. Ele que deixou muito claro, né? Não sei quem entendeu de verso, mas ele aparentemente não gosta de laterais de ofício. Ele entende que a posição de lateral é uma posição defensiva, gosta de zagueiro jogando ali, mas que tenham a habilidade de sair com a bola. E é exatamente essa característica que esse atleta camaronês tem. Ele é um zagueiro alto, é um zagueiro que marca muito bem e é rápido e uma saída de bola muito rápida, drible e tudo mais. Tem lance dele driblando quase todo mundo fazendo gol. Então eu acho que tá fechado com o Osório e vai jogar ali dentro da filosofia que o Mister tá aplicando no Clube do Remo, que eu acho que é o correto, né, Beto? Se você traz um treinador, né, e o treinador quer implantar a filosofia dele de jogo, né? Claro, eu reconheço os erros, mas você tem que dar condições para o cara tentar implementar suas ideias, e é isso que está sendo feito. E espero que dê muito certo aí, que o Chamba venha para somar aí, fazer grandes jogos com a camisa azul marinho do Clube do Remo, parceiro. Interessante esse ponto que tu mencionaste da rapidez, né? Então, pelo esquema que o Remo está jogando, quando ataca, aquele 3-2-5, de fato, isso
pede que os zagueiros do Remo sejam os zagueiros que consigam recompor mais rápido, acompanhar, fazer as coberturas no jogo contra o Internacional. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso, cara, mas o Marlon salvou várias bolas ali em recuperação, o próprio João Lucas também, né? Até o Léo Andrade, quando foi jogado lá para dele, lá para a posição de zagueiro, né, ainda conseguiu ali dar um caldo, não é o ideal, mas assim, essa característica que tu mencionaste do Tchamba, talvez vá auxiliar justamente nessa fraqueza defensiva, né, aumentar, fortalecer essa característica de ter uma zaga rápida na cobertura, justamente porque fica muito sujeito aí a essas jogadas nas costas do zagueiro. A gente pode discutir e trazer para o debate o esquema tático do Osório, inclusive ele foi muito certo, vamos dizer assim, certo no sentido de ter certeza no que está falando, no que ele quer, né? Inclusive de tratar que dificilmente uma equipe não vai sofrer um pouco, né, quando é um time ofensivo, e de fato o Remo tem características bastante ofensivas, até porque ataca com muitos jogadores, acaba deixando ali espaços, buracos, né, no meio de campo, principalmente, que precisam ser corrigidos com as peças certas colocadas no lugar correto. Com certeza, né? Muitos até não entenderam até a colocação dele, mas é uma coisa meio que de básica e de lógica, né? Se você tem um time se deslocando para frente, obviamente que vai sobrar espaço lá atrás, então precisa ter essa recomposição rápida, né? Não quer dizer que o time seria desequilibrado, né? Mas, enfim, ele ficou meio aborrecido lá. Espero que espero que ele tenha, sinceramente falando, Beto, eu espero que o Osório tenha tempo de trabalhar. Eu acho um absurdo as vaias, o Remo, né, a gente vai falar mais na frente aí da tabela, tá numa posição, podia estar melhor, mas tá numa posição ali na dele, né, então eu acho que 2 meses, eu reconheço os erros, já xinguei algumas vezes por causa de erro, mas é preciso que se dê tempo para o trabalho, né, o cara não tá nem há 2 meses aí, né, entre saídas e chegadas, e a atleta chega fora de forma, como foi o caso do Cufré também, né, essa questão da lateral esquerda tem que ser colocado isso aí, o cara chegou aí meio fora da balança, né, irmão? Então, vamos deixar o treinador trabalhar, né? Eu vejo muito bafafá já xingando o cara lá, talvez tenha sido o motivo da irritação dele lá, mas eu acho que a gente tem que dar tempo para o treinador fazer o trabalho minimamente, viu, Beto? Quando tu falas que tu mesmo já xingaste, a galera pode até conferir nos nossos conteúdos aqui do canal, lá nos shorts, o Igor saindo do estádio, muito pistola com alguns resultados, né, que aconteceram. Então, aqui no Remocast, as críticas são feitas, sim, logicamente, no momento de fazê-las, mas também a gente precisa reconhecer e ter o devido reconhecimento. Mas eu quero saber de ti, deixa aí nos comentários, cara. E vem fazer parte aqui desse debate, concordando ou discordando. A tua opinião vale muito aqui para o Remocast. Vamos falar dessa tabela. A quarta rodada ela já está finalizada. E, de certa forma, apesar do empate, Igor, no final das contas, foi uma situação em que o Remo se favoreceu, né? Porque muitos times que estavam atrás do clube do Remo não conseguiram vencer, né? E o Remo está ali fora da zona. Vamos dar uma passada aí na tabela ao final dessa quarta rodada, né? Boa parte dos times aí já jogaram, principalmente os times lá de baixo. Quarta rodada finalizada para o Clube do Remo, né? Pelo menos. Palmeiras em primeiro, 10 pontos. São Paulo também 10. Corinthians com 7 na terceira colocação. Bahia também tem 7 pontos na quarta colocação. Fluminense, nosso próximo adversário, confronto dificílimo. Fluminense que perdeu para o líder fora de casa nesta rodada, tem 7 pontos também. Assim como o Atlético Mineiro e o Bragantino. Então, do terceiro ao sétimo lugar, todo mundo com 7 pontos. Na oitava colocação, o Grêmio com 6. Daí vem Chapecoense e Mirassol com 5 pontos. E o Flamengo com 4 pontos na 11ª colocação. O Flamengo tem um jogo a menos, está jogando ainda a final da Recopa durante esta semana. Seguindo aqui a segunda parte da tabela, Coritiba com 4 pontos. E o Santos, que venceu do Vasco em casa, saiu da lanterna, pulou para a 13ª posição também com 4 pontos. Daí vem a galera com 3 pontos, né?
Botafogo, Vitória e Clube do Remo. Clube do Remo na 16ª colocação, se livrou da zona nesta rodada. Na zona do rebaixamento, Atlético Mineiro com 2 pontos, Internacional também com 2 pontos, Cruzeiro com 2, Vasco da Gama é o lanterna com 1 ponto. Do Clube do Remo para baixo, ninguém venceu ainda, Igor. Todo mundo ainda está zerado de vitórias. Essa vitória do Clube do Remo tem que vir na próxima rodada contra o Fluminense, mas vai ser um confronto dificílimo, até porque esse Fluminense é um time mais qualificado do que o Internacional. Vai ser complicado, viu, Igor? E o Remo precisa mostrar sua força dentro de casa. Vai ser muito complicado. Eu tive a oportunidade de assistir o jogo, apesar da derrota. O Fluminense é um time que mostra bastante qualidade. E é um time aí que, pô, jogou aí Mundial, né? 6 meses atrás jogou Copa do Mundo, né? Foi uma ótima campanha, ganhou, nadou no dinheiro aí. Mas é isso, né? Você olha pela tabela aí para os mais pragmáticos, o Clube do Remo vem cumprindo seu objetivo, né? Depois de 4 rodadas, se mantém ali fora da zona do rebaixamento e vai precisar vencer. Vai ser acho que o adversário mais difícil, mas é isso, acho que a gente tem que apoiar o trabalho, né? Eu acho que o Remo jogou de igual para igual contra o Inter, jogou de igual para igual contra o Atlético Mineiro, as vitórias não vieram por detalhes. E o Clube do Remo, se botar a bola no chão, se jogar com atenção, se não tiver erros individuais, tem condição de fazer um grande jogo contra o Fluminense e, obviamente, o RemoCast vai estar presente para apoiar e torcer pelo glorioso Leão Azul de Belém do Pará, velho. Antes disso, tem uma carne de mocura para comer no próximo domingo, de tira-gosto, enquanto a gente está ali se preparando para o filé, que é a Série A. Deixa aí nos comentários, a gente quer saber, quer muito saber a tua opinião. Concorda, discorda? Fala aí um pouquinho com a gente, vem fazer parte desse debate, deixa o hype, o like, te inscreve no canal se ainda não é inscrito. Se ainda não é inscrito, fica ligado aqui no canal do RemoCast, que já já tem muito mais. Saudações azulinas e até a próxima.